Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e poderosos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quis revelar. Vinde a mim todos vós que estão cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e encontrarão repouso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a vida de vocês, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Queridos telespectadores, queridos irmãos e irmãs, você que está acompanhando essas reflexões do texto do Evangelho dominical, você é convidado também a não apenas ouvir essas palavras, ouvir os textos, ver a dramatização que é feita sobre esses textos, mas você é convidado a assimilar para a sua vida aquilo que o Senhor nos fala e fala a todos nós. E a você também. O Senhor quer nos transmitir sempre uma mensagem de esperança e de fortalecimento. Hoje o Evangelho nos fala de algo muito, a gente poderia dizer assim, muito amigo, muito familiar, muito próximo de nós. Jesus diz, a sua palavra no Evangelho é essa: tomem sobre vocês o meu jugo, o meu peso, porque ele é leve. Nós ficamos tão atormentados na vida com tantos problemas. Existem pessoas até que andam encurvadas, naturalmente encurvadas, por causa do peso da vida. A vida, às vezes, é muito pesada para alguns. Por isso, nós temos que estar atentos para ajudar os irmãos e ajudar os irmãos também a não ficarem curvados sob o peso da vida, mas ajudá-los a carregar este peso. Jesus Cristo hoje nos ensina como fazer isso. E ele começa a nos dizer algo fundamental. Jesus diz: eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, nós já falamos sobre o medo. Nós temos medo, às vezes, de tantas coisas da vida. Às vezes existem pessoas que têm medo de Deus, medo daquilo que é o desconhecido. Mas Jesus diz: eu sou manso e humilde de coração. Venham até mim. Sejam felizes, tomem o meu peso que é leve e deixem o peso de vocês que eu carrego. Na cruz, Jesus Cristo já carregou todos os pesos, todos os nossos pesos. Agora, com isso ele nos fortalece para carregarmos o peso da vida, que não é demasiado se nós confiarmos em Deus. Não é um peso impossível de ser carregado se nós colocarmos a nossa esperança naquele que pode nos salvar, Jesus Cristo. O peso da vida é um peso leve se colocarmos nas mãos de Deus. Agora, se quisermos resolver nós mesmos todas as questões, aí nós nos perdemos. Nós vamos até um ponto. Não conseguimos ir mais longe, mas não porque nós somos incapazes, é porque é a condição humana. Nós precisamos confiar naquele que ultrapassa a condição humana, que é o Senhor Jesus Cristo.
Ele nos disse que estaria conosco, nos ajudaria, seria o nosso intercessor, o nosso advogado, aquele que está conosco, que caminha conosco. E vai estar sempre, porque Ele nos enviou o Espírito Santo para nos transformarmos os nossos ambientes, refazermos a vida. Se a vida é pesada, nós temos que colocar Jesus Cristo para nos ajudar. E talvez seja estranho dizer isso. Jesus Cristo não é nosso empregado para ser colocado para nos ajudar, mas Ele prometeu a nós que estaria conosco. Ele quer nos ajudar, quer estar conosco e quer tirar o nosso peso. Mas eu tenho que ter a humildade de reconhecer que carrego um peso. Se eu não tiver esta humildade, como é que eu vou entregar para Jesus este peso? Ele quer nos tirar destes passos lentos, pesarosos, quer nos fazer andar de cabeça erguida, com passos firmes, seguros. Se nós estamos fortalecidos, estamos bem robustecidos pela graça de Deus, nada existe que pode nos pôr medo e que pode nos atrapalhar. Nós vamos vencer, vamos superar, mas precisamos confiar em Deus. A superação das dificuldades, queridos irmãos e irmãs, não é alguma coisa que acontece para alguns apenas. Como é que nós superamos as dificuldades? Como é que nós superamos o medo? Como é que nós superamos a falta de coragem? Confiando naquilo que Deus nos concedeu. Nós dizemos em outras linguagens, confiar em nós mesmos, no sentido de que nós temos que ter autoconfiança. E claro que essa autoconfiança é confiar que nós podemos fazer por causa da força que Deus nos dá. Volto a dizer, nós somos muito frágeis. Humanamente falando, somos muito debilitados. Qualquer coisa nos põe no chão. Mas Jesus Cristo, Ele nos levanta sempre. Se nós confiarmos nele, mesmo que possamos cair, mas Ele estará lá para nos levantar. Ouvir, portanto, a palavra de Deus, assimilar esta palavra, deixar-se orientar por ela e deixar-se fortalecer por ela, significa a melhor coisa do mundo. Não existe ninguém, nenhuma pessoa, que tenha feito uma experiência negativa em relação a Deus. Alguns poderiam dizer, mas às vezes eu rezo, peço a Deus, mas Deus parece que não me escuta. Será que eu estou rezando mesmo para Deus ou estou falando para dentro de mim? Vocês já observaram algumas vezes que existem algumas pessoas que quando falam para si mesmas. Quem está ao lado não escuta. Às vezes acontece isso conosco em relação a Deus. Nós temos a sensação de estarmos falando, mas estamos falando para nós mesmos, não estamos falando para Deus. Deus nos escuta, evidentemente, sabe o que vai no coração de cada um de nós. Mas nós precisamos expressar, ter a humildade de expressar que precisamos, que somos necessitados, que estamos enfraquecidos. E aí Ele então vai nos dar força, coragem. A nossa esperança será revigorada. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve, diz o Senhor Jesus Cristo. Esta palavra do Senhor nos conforta, nos faz ter um pouco mais de coragem. Façamos a experiência. Coloquemos todas as nossas dificuldades e todo o nosso peso nas mãos de Deus. E Ele vai nos dar a capacidade de trilharmos os caminhos da vida com todas as condições que a vida nos oferece e todas as circunstâncias de modo novo. Nós vamos caminhar de modo novo. O Senhor vai nos ajudar a fazer esse caminho novo. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós podemos experimentar um outro aspecto importante. Nós somos membros do corpo de Cristo, que é a Igreja. Membros da sua família. Somos irmãos entre nós. Se nós colocarmos as nossas
dificuldades, o nosso peso nas mãos de Deus, certamente os irmãos e irmãs irão estar próximos de nós. E nós seremos ajudados, seremos até acompanhados por irmãos e irmãs que caminham conosco. Agora, se quisermos caminhar sozinhos, fechados, falando para nós mesmos, os irmãos e irmãs não saberão, porque nós não expressamos. Como é que nós vamos querer que alguém nos ajude se a gente não fala? Se nós não expressamos, se nós não declaramos isso. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nesta reflexão de hoje, tenhamos o coração aberto para acolher esta palavra. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve. O Senhor Jesus quer que nós tenhamos sobre nós o seu peso. E o peso de Jesus é muito leve. Trocamos com ele, damos a ele o nosso peso, para que ele nos ajude a carregar. Este peso, que às vezes parece opressivo, pode nos ajudar a ir mais longe. As situações da vida, os momentos de dificuldade, as coisas que nós, às vezes, as coisas que nos atrapalham, que nos prejudicam, estas todas podem ser superadas. Queridos irmãos e irmãs, saibamos colocar nas mãos do Senhor tudo aquilo que nos incomoda. Deixemos isso. Aceitemos o peso que Ele nos dá. Aceitemos a sua vontade e a sua palavra para vivermos.